Sra. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, da agenda de hoje de manhã do nosso Parlamento consta, aparentemente, a avaliação da presidência polaca da União Europeia. E eu perguntava qual presidência polaca? Houve alguma presidência polaca da União Europeia? Sr. Secretário de Estado, ela existiu de facto? Vamos ser claros, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, a verdadeira dimensão das presidências rotativas já não existe. Foi destruída pelas alterações introduzidas no Tratado. Como dissemos na altura, se ainda não houve uma extinção formal das presidências semestrais, as alterações ao Tratado de Lisboa retiraram-lhes todo o conteúdo e toda a credibilidade política. Assim, em vez de avaliarmos hoje uma presidência polaca politicamente irrelevante, interessa concentrar atenções numa efetiva e permanente presidência germânica que tudo influencia e que tudo decide sobre a condução das políticas europeias, sempre ao sabor dos seus interesses nacionais e sempre ao sabor dos interesses dos grupos financeiros e económicos de que é porta-voz. O último Conselho Europeu foi, mais uma vez, a total confirmação da dominação política e económica da União Europeia por parte da Alemanha, ainda que taticamente possa, por vezes, aparecer envolvendo também Paris ou mais alguns, muito poucos países. Sobre este Conselho Europeu, importa reafirmar que as decisões tomadas com a total passividade do nosso Governo são particularmente graves para o país e para os restantes povos europeus. A ingerência em aspectos centrais de soberania, a imposição de orientações que ferem princípios constitucionais e que pretendem condicionar a livre escolha dos portugueses, maniatando-lhes até a liberdade de poder votar e optar por programas políticos diferentes daqueles que a Sra. Merkel possa considerar bons ou adequados, ou até a eventual subordinação tutelar dos tribunais nacionais aos seus congêneres externos, são tudo aspectos particularmente inaceitáveis deste Conselho Europeu, em que dois Estados-membros, a Alemanha e a França, impuseram a sua visão própria e os seus interesses específicos a quase todos os restantes países e povos. A efetiva e permanente presidência da Alemanha, acolitada numa diligente colaboração de Paris, julga que o caminho da harmonização forçada, o caminho em que se tratam como sendo iguais realidades sociais e económicas completamente diferentes, o caminho do desprezo pelos mais frágeis, o caminho da degradação ou da extinção de direitos sociais, tudo isto tem alguma coisa a ver com princípios de igualdade entre Estados, com o progresso económico e o combate ao desemprego e à pobreza, com a qualidade de vida e o bem-estar dos povos e dos trabalhadores. O caminho desta permanente e autoritária dominação da Alemanha sobre a União Europeia é a sequência lógica de Maastricht e do Pacto de Estabilidade, da agora em voga União Orçamental, como será num futuro mais ou menos próximo o caminho do Ministro Europeu das Finanças ou da nomeação por Bruxelas de um legado para gerir o orçamento em Portugal e aplicar sanções sempre que se pisar o risco traçado pelas conveniências de Berlim. Senhor Presidente, senhores deputados, é também no enquadramento deste novo conceito da dominação alemã que se conclui hoje também o debate do relatório do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia em 2010. Participação muito positiva, diz o relatório. O mesmo proclamam outros neste Parlamento. Proclamam todos uma participação muito positiva,
mas não explicam lá muito bem as razões pelas quais ela foi assim tão positiva, que interesses nacionais é que foram especialmente salvaguardados. De facto, o que ocorreu de maior relevância política em 2010 foi precisamente o lançamento do designado semestre europeu, do visto prévio sobre o nosso orçamento, a imposição de sanções só pelo facto de sermos mais frágeis e de nos submetermos a programas de austeridade que nos condenam à recessão sem saída. Ou seja, em 2010 foram lançadas as bases do que alguns agora chamam governo económico da Europa, tentando convencer-nos que é por esta via federalista e antinacional que está a solução para a crise. Bastava apenas isto para que não pudéssemos considerar positiva para o país a nossa participação na União Europeia em 2010. Pela nossa parte, pela parte do PCP, o futuro tem de fazer-se contra a discriminação do país e a subordinação de Portugal aos interesses políticos e económicos dos mais ricos e poderosos. Tem de fazer-se com outro rumo coletivo, centrado na igualdade e na cooperação, no crescimento económico e no combate ao desemprego, na coesão social entre todos os países e regiões. Um caminho necessário que esta União Europeia, pelos vistos, não deseja nem quer percorrer, mas seguramente um caminho que continuaremos a defender e pelo qual continuaremos a lutar. Muito obrigado.